Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho da nossa experiência. Eu sou coordenador de pesquisa dos observatórios Sistema FIEP. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem da onde que eu falo, né, o que eu vou comentar aqui com vocês. Desde 2005 eu estou trabalhando com prospectiva, né, de pensar o futuro. Então eu trabalho desde 2005 nos observatórios, fiz um mestrado nessa área, um doutorado também na parte de perspectiva, de prospecção tecnológica, e o meu foco é pensar a indústria, né, trazer elementos que possam pensar a indústria do amanhã, ou seja, o que né, está acontecendo no mundo científico, no mundo tecnológico, nos negócios, que podem impactar as indústrias do Paraná, do Brasil, né, justamente para poder antever algumas ações, né, para poder alertar alguns empresários de transformações significativas que estão ocorrendo e que poderão, né, transformar os seus negócios. Tá? A gente, em 2009, nós iniciamos um trabalho nos observatórios sobre os perfis profissionais para o futuro da indústria, justamente para mapear o que a indústria vai precisar em termos de competências para os próximos 20 anos. Esse projeto ele foi publicado em 2014, ele tem um horizonte então, de 20 anos até 2030, e a ideia é justamente alertar tanto o lado formativo, né, a academia, as escolas, né, de o que precisa ser trabalhado em termos de conteúdo, em termos de competências para as novas transformações que estão em curso e preparar também a indústria para esse novo, né, contexto. Então tem muita coisa acontecendo e esse projeto ele é um cutucão, tá, em vários atores que possuem uma relação significativa com essa temática, né? Essa transformação tecnológica, essa transformação de negócios. O que a gente percebe nos últimos anos em termos de fenômenos que estão ocorrendo e que estão impactando a indústria? Tá? Tem uma coisa que se chama convergência tecnológica, tá? E que está fazendo, né, ou gerando muitas mudanças em termos de impacto no mundo do trabalho, nas novas tecnologias empregadas no setor produtivo e gerando muitas transformações. Tá? O que é uma convergência tecnológica? Né? É a associação de vários conhecimentos distintos que antes eram trabalhados de formas isoladas, só que em conjunto geram novas soluções, geram novas oportunidades para a sociedade, novas oportunidades para as indústrias. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, a associação, por exemplo, da nanotecnologia com a infotecnologia e a biotecnologia gera, por exemplo, o que hoje nós temos como resultado de pesquisa de alguns chips ou alguns sensores que são usados, por exemplo, na agricultura como um todo. Né, mensurando a acidez do solo, o calor, a temperatura, né, as condições climáticas, né, e acionando, por exemplo, um sistema de irrigação inteligente. Tá? Então, são novas tecnologias sendo embarcadas em conhecimentos já, né, de longa data. Né? A questão agrícola ela é de longa data. Só que, né, muita coisa está sendo implementada de forma a convergir em novas soluções. Se a gente pegar, por exemplo, o setor automotivo, o que eram os carros, né, de 10, 15 anos atrás? E o que é hoje? O carro fala com a gente hoje, ele se comunica, ele manda mensagem, ele me avisa que eu preciso fazer a manutenção preventiva, ele se comunica com a central, ou seja, tem muitas funções sendo embarcadas nos novos produtos, nas novas soluções. Então, uma empresa
montadora de veículos, ela tem que hoje entender também de TIC, de tecnologia da informação e comunicação, gerando, né, o quê? Novos conhecimentos que precisam ser incorporados no processo produtivo, no processo de desenvolvimento desse produto, né, e fazendo emergir novas profissões, novas demandas formativas, novas possibilidades de aplicação. Então tem muita coisa acontecendo. Eu sou muito otimista com relação ao futuro. A gente tem muita coisa interessante que vem proporcionando melhorias na sociedade, no meio ambiente, nas questões de sustentabilidade. E tem muita coisa que pode, tá, ser encarado como um lado positivo, né, um ativo para a sociedade. Alguns pesquisadores demonstram que, e isso é natural, né? A gente tem um receio. Será que a tecnologia vai tomar o meu emprego? Será que a tecnologia, né, o computador vai me substituir na minha organização? E tem muitas pesquisas, muitos pesquisadores que demonstram que esse é um temor, tá? E é um temor que realmente algumas profissões, né, são extinguidas mesmo, elas somem, só que muitas novas possibilidades se abrem, tá? E principalmente com maior valor agregado. Quando eu falo maior valor agregado é o quê? Né? Salários, remuneração, né? Formas de compensação mais elevadas, porque está associado a conhecimento. Então, a máquina vai cada vez mais, né, substituir o ser humano nas questões mais insalubres, nas questões mais significativas em termos de operação, né, de trabalho, mas o homem vai ser necessário nessa programação dessa máquina, nessa convergência tecnológica. Então, ele está cada vez mais sendo um elemento fundamental nesse processo. A tecnologia por si só não vai resolver. Cada vez mais as pessoas precisam e vão tomar frente, né, nesse desenvolvimento, e isso está em curso. O que está acontecendo na Europa e Estados Unidos principalmente, né? Tem um conceito que muitos de vocês já ouviram falar, da indústria 4.0, principalmente na Alemanha, e na manufatura avançada, que é o termo que eles estão usando nos Estados Unidos, que é uma convergência de tecnologias, de conhecimentos sendo aplicadas a processos produtivos e tornando eles cada vez mais inteligentes. Então, processos onde os dados são alimentados de forma instantânea, o gestor tem isso tudo né, online, em qualquer lugar, onipresente. A produção ela pode ser capilarizada ou diversificada, porque ela é cada vez mais automatizada. Tá? Questões de 3D, né? Então, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada. O treinamento, muitas vezes, pode se dar, né, por realidade virtual e aumentada, né, gerando, né, muitos benefícios em termos de capacidade de aprendizagem e de, né, se eu for errar, eu erro virtualmente, né, e aprendo a trabalhar, né, a desenvolver o meu trabalho de uma forma mais né, inteligente. Então tem muita coisa acontecendo. A computação em nuvem, fenômenos relacionados aos materiais, então novos materiais sendo, né, desenvolvidos. A questão da nanotecnologia, ela é muito importante. Né, para quem não conhece muito esse termo, né, é você trabalhar os elementos, né, químicos, os materiais em escala nanométrica, ou seja, 10 na menos 9, é um número muito pequeno. E os materiais, quando trabalhados nessa escala, eles possuem outras formas de propriedade, por exemplo. A prata, ela é nociva, né, na escala natural para o ser humano. Só que a prata em escala nanométrica, ela é bactericida. E o que está acontecendo, né? Então, hoje em dia, a indústria têxtil,
por exemplo, tem têxteis, né, com nanopartículas de prata e vendendo isso como, né, roupa de cama e material de hospital, por exemplo, justamente porque traz um benefício em termos de infecções, possíveis, né, transmissões de doença, porque caiu uma bactéria ali, ela vai morrer, porque tem essa questão, né, da mudança da propriedade em escala nanométrica. Então tem muita coisa acontecendo. O que a gente tira como conclusão dos perfis profissionais para o futuro da indústria? Tá? Além da convergência tecnológica, existe um fenômeno de convergência setorial. Então, o setor não é mais somente o setor têxtil, o setor de confecção, o setor de veículos, automotivo. Ele acaba se fundindo com outros setores. Eu dei o exemplo da TIC em veículos, mas hoje em dia tem têxteis inteligentes, com sensores, né, capazes de monitorar propriedades, né, corpóreas, né, em termos de saúde, preventiva, para aplicação de esportes, ou seja, então, o setor de confecção associado a um setor de tecnologia da informação e comunicação e o setor químico, muitas vezes, na produção de materiais. Então, existe uma convergência tecnológica e uma convergência setorial em curso, fazendo com que cada vez mais os profissionais tenham que, né, circundar nessas novas vertentes. Eles vão ter que ter capacidade de empreender cada vez mais, de ter uma integração maior entre os setores. Tá? É um profissional com uma questão intercultural muito definida. Cada vez mais o profissional do futuro tem que saber outras línguas, outros idiomas, se comunicar com outras culturas, porque muitas vezes as soluções estão nessa troca de conhecimento. Tá? Um profissional que trabalha a inovação, tanto interna quanto no seu posicionamento enquanto perfil profissional. Ele tem também essa questão de sustentabilidade muito forte. Então, o profissional do futuro, as indústrias vão demandar cada vez mais essa questão, os princípios de sustentabilidade neste profissional, porque está cada vez mais sendo utilizado como barreira técnica, por exemplo. Para eu exportar, eu tenho que ter várias certificações em termos de sustentabilidade, por exemplo. Senão eu estou fora do mercado. Então tem muitas coisas que precisam ser, né, incorporadas no profissional do futuro. E isso tem muita relação com vários conhecimentos, né, e uma convergência tecnológica e setorial. Então é esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, não sei se eu passei o meu tempo, mas eu agradeço a oportunidade. Tá joia? Muito obrigado.